Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ. E hoje nós temos um convidado super, hiper especial, que é o Padre Ébano. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, muito obrigado. Estamos... Bom dia, boa tarde, boa noite. O povo vai ouvir qualquer horário, né? E a gente já dá bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria estar aqui. E lembrando sempre, nós estamos transmitindo aqui dos estúdios do MediaCast by Sun. E, Padre, fala um pouquinho. Vamos começar a falar um pouco com base num vídeo que nós vamos assistir aqui. Passa o vídeo aí, gente. Vocação, oh, vocação, oh, Vocação, oh, vocação, oh, rapaz, que é isso? gente, é um show de talentos aqui. Então, Padre, vamos falar um pouquinho desse vídeo que a gente acabou de assistir. O vídeo é um hip hop, que ele é cantarolado por duas freiras, uma dança hip hop, etc., sobre o tema da vocação, né? O que representa esse vídeo para o senhor e o que é a vocação? Para mim, esse vídeo é de fato a vocação. Porque a vocação, ela começa em primeiro lugar com alegria. Alegria é a motivação, né? Encontramos Jesus e queremos seguir a Jesus Cristo. Vocação é isso. Então, as freiras ali, depois o padre entra dançando também junto. Em primeiro lugar, manifestam essa alegria desse compromisso. Não é um fardo. Tem gente que fala assim, pena que o padre não pode casar. Bom, gente, eu sou alegre na minha vida, né? Sou alegre na minha opção. Então, assim, sou alegre no meu chamado. Então, representa em primeiro lugar a alegria, né? Depois que esse chamado, essa presença de Deus sutil em nossas vidas, né? Encontramos a Jesus e Jesus se faz presente em nossas vidas, sutilmente, né? Tranquilamente, né? A gente até dança com Jesus, com as filhas. Então, essa presença sutil, tranquila do Senhor, que vai nos conquistando, vai nos transformando, vai transformando a nossa vida e a gente se torna capaz de responder esse chamado, dar o nosso sim, se consagrar totalmente como irmãs, se consagrar como freio, como padre, como eu sou padre diocesano com muita alegria. Perfeito. Agora conta pra gente quem é o Padre Ébano. Quem é o Padre Ébano? É uma pergunta interessante, né? A gente fica até inseguro, são vários aspectos, né, que podemos dizer quem é o Padre. Em primeiro lugar, meu nome é Carlos Ébano Costa da Silva, né? Mas o ébano traz uma ancestralidade, né? Uma força, uma marca, né? Então, o ébano é nome de fato, é nome composto, não é sobrenome, né? Não existe a família Ébano, assim, mas traz essa marca. E a alegria, assim, para mim, quem é o Padre Ébano? Primeiro, um sacerdote, né, diocesão da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, vivo a alegria de ter vivido aqui no Rio, né, entrar para o seminário aqui no Rio de Janeiro e depois caminhar assim rumo ao sacerdócio, né? Sou pároco da paróquia Salvador do Mundo, na Ilha de Guaratiba, né? Então resido, chamo do interior da capital, né? É uma área ainda verde, a gente espera que continue sendo, né? Uma área verde, preservada, né? Então, gosto muito do bairro, do local, das pessoas. Então, vivo essa alegria. Então, sou essa pessoa simples, estou ali sempre com o povo de Deus, evangelizando, em primeiro lugar, e vivendo minha vida. E conta pra gente assim, ainda na questão da vocação. O que despertou a sua vocação para o sacerdócio? E também emendando a pergunta, hoje você tem a sociedade ela é muito dinâmica, né? Ela tem muitos elementos disponíveis. Quais são os elementos que o senhor percebe que mais chama a atenção do jovem para essa vocação, para esse chamado? Bom, primeiro, como foi o despertar, né? Então, essa presença de Deus não é ostensiva, né? Inclusive, Deus está conosco, com certeza, aqui. Deus está com nossos ouvintes, né?
Então não vemos, mas ele está presente. Então a vocação também, o chamado de Deus, ele não se dá na intensidade, mas se dá em pequenos sinais. Eu fui discernindo justamente esses sinais. Sempre fui católico, né? Sempre pertenci à Igreja Católica, primeiro a Paróquia Menino Jesus de Praga, depois agora a Paróquia São Lourenço, todos em Bangu, né? No bairro de Bangu, aqui do Rio de Janeiro, periferia aqui do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio. E então sempre fui católico, sempre gostei de igreja, sempre gostei de rezar. Né? Isso é um dado importante, né? Claro, né? Eu quero ser pai, não gosto de igreja. Assim, não tem como. Mas aquilo, a questão da religião, ela vai se tornando quase que uma necessidade. Então, chegou em certo momento da vida, claro que eu tive experiências, podemos dizer assim, místicas, de encontro com Deus, né? Mas chegou certo momento da minha vida que eu pensava, bom, vou ser professor de história, eu gosto muito de história, vou ser professor de história. Vai faltar alguma coisa. Não, eu vou ser jornalista. Pô, muito legal, mas acho que não sei. Vai faltar alguma coisa. Então, justamente ali com 15, 16, 17 anos, 18 anos, que a dúvida foi surgindo, crescendo, aumentando no coração, e a possibilidade da plena realização sendo sacerdote, padre, né? Entendi. E nesse Agora, não te respondi tudo. Não, é verdade, é verdade. É verdade. Você perguntava do que chamava a atenção da juventude. Isso. Né? Eu acho que chama a atenção da juventude a autenticidade. Né? Todo mundo quer encontrar uma pessoa autêntica. Todo mundo quer encontrar com uma pessoa realizada. Né? Porque as pessoas não querem mais um trabalho tradicional. As pessoas não estão realizadas no seu trabalho. Né? Quantos professores, às vezes, claro, têm as dificuldades da profissão e tudo mais, depois a gente pode falar mais, né? É verdade. Mas quantas vezes professores que parece que não passam motivação? Como que o aluno vai querer ser professor? Deus que me livre de ser professor. Assim. Então, acho que para atrair a juventude, você tem que se mostrar motivado nas opções que você fez. Não faço o que eu digo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não existe, né? Não existe isso no mundo. Não existe isso nas relações humanas. Então é necessário que você faça, pense e diga num só sentido. Aí você vai atrair na juventude, vai conquistando a juventude, vai chamar a atenção da vocação. E para o jovem que deseja entrar para o seminário, como é que é o processo para entrar? Sim. Em primeiro lugar, são os grupos vocacionais. Toda instituição religiosa, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, temos grupos vocacionais. Esses grupos realizam encontros, retiros. Né? Primeiramente, eu fiz parte do grupo vocacional do Vicariato Oeste, chama GVO. Ainda existe, né, os grupos vocacionais por região, se reúnem uma vez no mês. E depois eu fiz uma experiência nos franciscanos, também de discernimento, saí dos franciscanos e voltei a fazer o grupo vocacional arquidiocesano, já é GVA. Então tem os grupos locais, tem os grupos vocacionais já mais assim, oficiais, podemos dizer assim, para ajudar na colaboração, acompanhamento mais próximo. Aqui no Rio, na Arquidiocese do Rio, é o grupo vocacional arquidiocesano. Então o padre envia, né? O pároco local envia, acompanha, e lá eles fazem esse trabalho também vocacional, aí traz depoimento vocacional, aí vai rezando e vai se aprofundando. É um discernimento da pessoa, claro, junto com Jesus na sua vida de oração, junto com Deus na sua vida de oração, e depois com a igreja, o pároco local, os formadores do seminário que vão avaliando, fazendo todo esse caminho de união em relação a essa vocação. Perfeito. E falando um pouquinho do clero, qual o principal legado que o senhor observa do nosso Dom Orani Tempesta? Ou seja, qual o principal legado? Eu lembro muito da JMJ, né? Sim. Que foi incrível aqui em Copacabana, a Jornada Mundial da Juventude. Mas na sua, como um clérigo, qual é o principal legado do Dom Orani como sacerdote da nossa igreja? Sim. Em primeiro lugar, o Dom Orani é um pastor, né? Isso é maravilhoso. É muito confortante você ter a certeza que você vai mandar uma mensagem para o Dom Orani vai te responder. Que é muito ruim você falar com o secretário, com fulano,
A gente pensa que as pessoas são inacessíveis. Dorani Sim. não. Ele nos acompanha. Uhum. Isso é importante. Né? Em primeiro lugar, isso. E, claro, vai tornando espelho para nós todos. Essa atenção que ele tem a nós, e a gente também tem que ter com o povo de Deus. Eu acho que o grande legado, né, de Dorani, em primeiro lugar, a dinamicidade que precisa ter o Rio de Janeiro. E Dorani traz isso na pessoa dele e tenta incentivar isso cada vez mais na igreja do Rio de Janeiro. Uma igreja dinâmica, uma igreja que vai em busca das pessoas, que vai também em busca de se expor, né, positivamente. Então tem que fazer procissão. Eu acho maravilhoso esse incentivo que ele dá às obras de melhoria das comunidades. Né? Às vezes o Dorani está indo inaugurar uma torre, né? Só podia inaugurar uma igreja inteira, mas a questão é, poxa, aquela comunidade está se esforçando para cuidar daquele templo, daquele local. Dorani tem esse carinho com as comunidades e a gente busca também ter esse carinho, esse cuidado material e espiritual. E como é que o senhor refletiu sobre o falecimento do Papa Francisco, padre? Na verdade, para mim pessoalmente é uma coisa assim muito complicada, podemos dizer assim, porque eu fiz o período nos franciscanos, fiquei um tempo fora do seminário, e nesse tempo fora do seminário fui estudando para vestibular e tudo mais, e justamente no dia em que o Papa Francisco foi eleito, eu decidi assim voltar para o seminário. Né? Olha só. Eu lembro que eu sempre fazia aqueles grupos de estudos, né? Tinha uma televisão zona grande assim, eu liguei a televisão, falei, olha, se sair fumaça branca eu vou embora. Aí eu tava explicando, conversando sobre história, né? Inclusive, né, com os outros colegas, saiu fumaça branca. Peguei a bicicleta, fui embora, voltei para casa, correndo. E demorou, né? Demorou. Cadê esse Papa, gente, que não sai? Que não sai, né? Isso não é possível. E depois o Papa Francisco veio, pediu que a gente rezasse por ele. Para mim, assim, foi muito forte aquele momento, né? Então, estava eu e meu pai em casa apenas, né? Eu rezei e chorei, né? Assim, né? Choramos juntos, né? E rezamos pelo Papa, e a gente criou esse carinho depois na JMJ aqui no Rio de Janeiro, né? Com certeza. Então, isso tudo Então, para mim, assim, o falecimento do Papa Francisco, para mim foi um romper dessa juventude, né? Assim, fui para a vida adulta, assim podemos dizer, né? Porque a minha juventude, com certeza, essa decisão de entrar no seminário, todo o tempo do seminário, foi no pontificado do Papa Francisco, né? Entendi. E posso falar do Papa mais um pouquinho? Eu ia te perguntar, Fala. já emendando a sua pergunta sobre o Papa, da encíclica dele, tem várias encíclicas importantes, Sim. né? E uma em especial sobre a questão do meio ambiente. Uhum. Aí completa do Papa e fala um pouquinho das encíclicas, do que o senhor mais chamou a atenção, Sim. das encíclicas do Papa Francisco. O Papa Francisco me surpreendeu logo nesse primeiro dia. Depois de sua primeira viagem para fora de Roma, ele foi a Lampedusa. Então ali ele se posiciona assim profundamente, evangelicamente, né, contra toda essa política de imigração, né, que é tão danosa à Europa, tão ruim à Europa, tão ruim às relações humanas. Né? O cristianismo ele fala muito desse humanismo e das relações humanas. Precisamos estar abertos ao outro. Né? Então o Papa ali é fantástico, né? Depois, no campo da igreja, muito importante, a Evangelii Gaudium. Porque a Evangelii Gaudium ela vai sacramentar algumas ações pastorais presentes no documento de Aparecida, documento de Puebla, todo o movimento de evangelização na América Latina. Então o Papa parece pegar tudo isso como latino-americano e aprofundar e apresentar ao mundo. Então ali, para mim, é motivo de orgulho. Olhar assim, que a evangelização no Rio, no Brasil, na América Latina, em Buenos Aires, na Argentina, ela tem uma luz a levar ao mundo. Então a eleição do Papa traz essa alegria para nós. Francisco, né, e então tinha que falar toda a questão do meio ambiente. Então ele faz uma teologia da criação. Esse meio ambiente que é necessário ao homem. Né? Posso puxar já um outro assunto? Porque eu falar dessas oportunidades
Porque À eu vontade. tive a oportunidade de ir para o Xingu, posso até falar mais, né? Aham. Mas eu dizer assim, estive no Xingu, né? Rio Xingu, Diocese de Xingu, Altamira, em missão. Mas eu dizer da oportunidade de estar envolvidos com o meio ambiente, de estar nesses ambientes naturais. Minha região agora, atual, Ilha de Guaratiba, é super preservada, moro praticamente numa chácara, né? No sítio. Então, assim, esse contato com a natureza é incrível. E como isso pode ser um projeto para a humanidade. Uhum. A humanidade não pode ter um projeto distante da realidade que é o homem inserido no meio ambiente, inserido junto com os animais, as plantas, e o quanto que é necessário isso para a alegria, para a felicidade, para a autorrealização, para a organização das comunidades. Então, tudo isso acho que o Papa Francisco, né, retomando, acho que o Papa Francisco trouxe luzes. E um fato até muito interessante, nesse contexto que vivemos atual de tantos conflitos, tantas guerras, eu lembro de uma cena espontânea. O Papa Francisco tem muitas cenas espontâneas, né? É verdade. Isso é incrível, né? Então, a cena muito espontânea do Papa Francisco, ele foi visitar Israel, ele para o comboio, ele vai rezar no muro construído por Israel de separação. Não só ele reza no muro antigo, né, de proteção, né, da história do povo judaico, mas reza sobre esse novo muro. Então, assim, é o falar sem palavras, né? É um ato, assim, de coragem, de profecia e, assim, contrário às divisões, né? Ele mesmo vai dizer a necessidade de construir pontes. Perfeito. E nós estamos com um novo Papa. Papa Leão. E o que o senhor me chamou muita atenção, ele já traz a questão da inteligência artificial, das tecnologias da informação e comunicação. Fala um pouquinho do nosso novo Papa. Uhum. O Papa Leão também é americano, mas tem toda essa vivência da América Latina, né? É verdade. Então são duas coisas interessantes, né? O Papa Francisco o chamou para Roma, esse trabalho interno junto com os bispos. E ele nesse trabalho eu acho que ele mostra assim um cuidado, uma discrição. É um Papa sóbrio, né, de muita sobriedade, né, um estilo bem tranquilo. E eu acho que ele traz essa esperança de continuidade. Quando ele faz ainda o Dilex Te, foi primeiro, e agora o Dilex Nos, né? Sobre essa carta encíclica sobre a questão dos pobres, ele vem se posicionando assim positivamente na nossa sociedade em relação a tudo aquilo que a igreja anunciou ao longo dos séculos, né? Uhum. Então é mais um testemunho positivo neste mundo. E a questão da IA, né? É que não existe tecnologia que substitua a humanidade. Aliás, se alguém quer ser grande neste mundo, né? Neste mundo atual, dominar as tecnologias é importante, né? É legal a gente estar nesse estúdio, né? É legal, né? O pessoal está nos vendo. Mas com certeza dominar a tecnologia é importante, mas assim, saber das relações humanas, né? Ter esse cuidado é algo assim revolucionário. Eu acho que é aí que está o segredo, né? E é interessante porque recentemente foi aprovada uma lei no Brasil, justamente nas escolas do não uso, proibindo o uso dos celulares, né? E justamente faz uma menção à aproximação entre as pessoas, as relações na sala de aula, então isso você percebe esses pontos como importantes. E da campanha da fraternidade, padre? Vamos falar um pouquinho da campanha da fraternidade. 2026 já? 2026. Aham. Como é que foi? O que o senhor achou da 2025 e como é que o senhor enxerga de 2026? Em 2026 eu acho que com certeza é o marco. Eu tenho, ainda na caminhada vocacional, eu fiz uma experiência muito interessante. Realmente marcou minha vida, não só minha vida, a comunidade, muitas comunidades também. A gente tinha um almoço, estávamos realizando o almoço. Eu percebi e falei, vai sobrar comida esse almoço. Aí eu pensei, por que não fazer um delivery da caridade, entrega de amor, né? Então, por que a gente não faz esse delivery da caridade? As pessoas compram o almoço e a gente entrega na rua. A paróquia ali já tinha um trabalho de pastoral de rua, mas o horário nunca batia para poder participar.
Então eu fui fazer essa experiência de entregar comida na rua. E sim, momentos assim, angustiantes, assim, de surpresa. Eu lembro de uma cena, já ali pela Penha, ali próximo ao BRT, andamos muito nesse dia. Entramos numa rua, um homem sobre uma lixeira, colocando uma comida na boca. Então aquilo assim me marcou assim profundamente. Demos um grito, peraí, temos uma quentinha pro senhor. Então aquilo assim me marcou profundamente. Então quando a gente vai às ruas, né, é mais do que teoria, é prática. Quando a gente vai às ruas, tem pessoas com fome. Tem pessoas com fome. Então isso assim nos faz a nos mover, né? Até o cartaz da campanha da fraternidade é um cartaz de Jesus mendigo, né? Tem aqui em frente à catedral, foi uma imagem inclusive doada pelo Papa Francisco. E, se não me engano, tem em Roma, Praça São Pedro. Então, é Jesus, porque a gente sabe porque tem as chagas, e está ali coberto, sentado no banco. Então, é a realidade da moradia, né? Antigamente falava morador de rua, assim a pessoa falava. Então, é pessoa em situação de rua. A rua não é morada para ninguém, é casa de ninguém. Então, essa necessidade da moradia. E o quanto que a gente vê da estrutura até do nosso Rio de Janeiro, que foi dispensando, excluindo, não discutindo a moradia, e o quanto que essa desestruturação, esse caos urbano que a gente vê também por ausência de moradias aos pobres, né? Então, um projeto de Zona Sul sem pobres, mas então e o resto do Rio, né? E se não fosse a favela ali, as comunidades, Chapéu Mangueira, não fosse a comunidade do Vidigal, da Rocinha, se não fosse essas comunidades, entre muitas outras comunidades ali na Zona Sul, nós viveríamos praticamente um apartheid, né? Uhum. Estaria do lado do túnel um Rio de Janeiro, e o lado o lado de cada túnel de um jeito e lado de lá do outro jeito. Exatamente. Então realmente é importante isso. Você falou da questão do Xingu. Sim. Quanto tempo você ficou no Xingu? Posso só falar uma coisa? Que eu ouvi uma vontade. frase maravilhosa. Favela não é problema, favela é solução. Essa frase assim, é uma frase incrível, né? Sim, sim. Que é uma nova linguagem que a gente pode olhar para as favelas, olhar para as comunidades de modo diferente. Primeiro é a solução de moradia, é a solução de proximidade, Sim. né, do trabalho com a moradia mesmo das pessoas. Então, muito que a gente pode pensar em um mundo diferente a partir de um olhar positivo das soluções que as pessoas tiveram que improvisar. E eu cito essa questão do apartheid porque seria um Rio de Janeiro predominantemente branco. Se não fosse as comunidades ali, Sim. né? Então estaríamos ali, ela permite uma integração da cidade do Rio, em especial da Zona Sul, na Zona Sudoeste, em alguns lugares. E isso não é o desejado é viver em comunidade, integrado. O Rio de Janeiro, o Brasil não é a Viana Souto, o Brasil não é Calçada de Copacabana, mas o Brasil é muito Xingu. Conta pra gente essa experiência do senhor lá no Xingu. O senhor ficou quanto tempo? Como é que foi a sua ida para lá? Quais as experiências que o senhor adquiriu lá no Xingu, no Pará, né? Como é que Isso. um pouquinho pra gente? O Xingu é um rio longo, né? Ele fica do estado do Pará, sobretudo, pega um pedacinho do Mato Grosso, mas fica sobretudo no estado do Pará. O rio Xingu, ele deságua no Rio Amazonas. E a igreja tem a prelazia hoje, antigamente era a prelazia do Xingu, a maior prelazia do mundo. Hoje tem a prelazia do Alto Xingu, Tucumã, e a diocese de Xingu-Altamira. Eu fui realizar a missão na diocese Xingu-Altamira, municípios de Altamira, pegando Transamazônica e Rio Xingu. De Transamazônica, sei lá, quase 400 quilômetros de Transamazônica. Nossa Senhora. E do Rio Xingu, assim, todo do meio para o fim do Rio Xingu, um pedacinho do Rio Amazonas. E lá eu fui realizar as questões sobre a vocação. Eu fui trabalhar promoção vocacional e trabalhar no seminário propedêutico. O seminário propedêutico é o primeiro seminário, né? A primeira porta que se abre depois do jovem ser aprovado nesse grupo vocacional é o seminário propedêutico. Então, estive lá na formação, né, animando. Lá tinham 2 jovens, Danilo e Eliésio,
Então, animando eles, né, que já residiam no seminário, e também fazendo toda essa promoção na Transamazônica, no Rio Xingu. A gente está aqui no Rio, né, em outros lugares do Brasil que estão nos assistindo. Quando fala de Transamazônica, fala de Uma realidade assim, Fala um pouco dessa realidade pra assustadora. gente. Como é que é? Então, hoje a Transamazônica parte está asfaltada, mas é uma parte pequena, né? Ainda falta bons trechos, né? Que é uma coisa assim de se pensar absurda, né? Tem mais de 50 anos Sim. de Transamazônica. Então, a realidade transamazônica é uma realidade assim, bem intensa. Porque na seca é uma poeira absurda, mas você consegue se locomover, mas na chuva tem grandes dificuldades. Na própria Transamazônica, praticamente com sol ou com chuva, você consegue passar, porque tem sempre uma máquina passando, alguma coisa acontecendo ali. Um caminhão que passa, que abre né, uma oportunidade de um carro passar depois do caminhão, então se dá um jeito. Agora, nas vicenais, né, e travessões, vicenais e travessões, tem a Transamazônica, que foi uma grande reta, né, independente de rio, de nada. Pegaram o mapa, riscaram, tchum, riscaram ali. Então, nessa grande reta, depois vem as vicenais e as travessões. As travessões e as vicenais cortando por dentro. Então, são perpendiculares ali a Transamazônica, quilômetros e quilômetros, chega a 100 quilômetros, travessões. Ali que o bicho pega, né? Ali que é a maior dificuldade. E ficam as comunidades rurais. Sobretudo, são comunidades rurais, né, na Transamazônica. Existe a comunidade indígena, a igreja tem um trabalho específico para trabalhar com os indígenas. Então, a pessoa realiza um curso em Brasília, especializado sobre o trabalho de indígena, é preparado para isso. Lá a gente tinha contato mais com os padres, né? Padre Patrício, que trabalhava mais diretamente com os indígenas. Então, tinha contato mais com os padres, que trabalhavam com os indígenas, que os indígenas, até por uma questão de organização. Entendeu? Então, muita gente pensa assim, Xingu, pensa logo em índio, né? Então, lá tem a realidade dos indígenas, mas é um trabalho específico. A igreja coloca algumas pessoas específicas para isso. E eu realizava esse trabalho da promoção vocacional. E no deslocamento, qual foi o tempo que ficou mais distante assim, em estrada para poder visitar uma comunidade ou uma paróquia? Basicamente, eram horas, né? Horas. Às vezes 8 horas, às vezes 6 horas. Depende, como eu falava, depende muito da chuva. Se chovesse, você perde tempo Entendi. ali. Mas, assim, cada paróquia tinha 43 comunidades, né? Então, eu consegui visitar todas as paróquias, mas não todas as comunidades, Sim. né? Então, assim, tinha alguns perigos, né? Já atolhei, né? Capotei uma vez, então algumas aventuras, né? Mas, assim, é possível. Né? O pessoal, Xingu é muito longe. Não, longe é um lugar que não existe. Né? Você vai andar e não vai chegar. Entendeu? Então, apesar do barro, apesar da poeira, apesar da dificuldade, né? Assim, se chegava. E assim a gente foi fazendo a experiência, tanto na Transamazônica como no Rio Xingu mesmo. Aí vem o barco, né? A paróquia mais longe, chegava a demorar um dia para chegar na paróquia mais longe. Né? Chegava a demorar um dia. O atendimento às comunidades indígenas, eu sei que o senhor tem várias atribuições, mas o que é habitual que a paróquia, qual é a relação habitual da paróquia com as comunidades indígenas, quando a existe? Então, dependendo da comunidade, né, lá tinha um vicariato para questões indígenas. O padre Patrício era o vigário episcopal. Então, dependendo da comunidade, ele liberava que o pároco local fizesse assistência. Então, mas eram poucas comunidades que tinham essa assistência. De repente, em torno de 10 comunidades, dependendo da paróquia, 1, 2. E ia de barco também? Chegava aí de barco ou não? De barco, de carro, né? Do jeito que... Entendeu? Tinha umas que ficavam na estrada mesmo, na Transamazônica. Na área, inclusive da barragem, Vitória do Xingu tinha uma comunidade indígena, o padre dava assistência com autorização. Então, assistência religiosa, celebrar as santas missas e tudo mais. Aí o padre Patrício fazia esse link também com Brasília, todo o trabalho de conscientização, da briga legislativa, das leis necessárias. Então, todo esse trabalho ele fazia esse link das comunidades com Brasília e na evangelização também, sempre batizando, sempre... E
E de Altamira? Como é que Altamira teve uma situação, foi notícia no Brasil vários anos atrás. Isso ainda existem marcas das violências que aconteceram em Altamira? Como é que a comunidade hoje está após o massacre de Altamira? Só fazer um corte. Tá. Eu esqueci o nome da barragem do Rio. Rio Deixa eu pegar Xingu. aqui. Meu Belo Deus. Monte? Oi? Belo Monte, pronto. Tá. Belo Monte. É Belo Monte, tá bom. Deixa eu só ver aqui, Altamira. Só ver uma coisa aqui. Só um segundo. Que eu vou responder sobre isso. Tá. Tá. Então, sem sombra de dúvidas, a maior marca em Altamira foi a Belo Monte. Uhum. Por quê? Para fazer a barragem, né, de Belo Monte, se alagou muitas áreas. E a cidade de Altamira foi uma cidade construída por pescadores, então vivia muitos à beira dos rios, e áreas que foram alagadas e áreas que poderiam ter sido alagadas. Então se removeu grandes comunidades, né? Então chamam-se os RUCs, foram sendo criados, né? Áreas de reassentamento urbano, né? Foram sendo criados, e justamente nessas áreas, claro, criado longe da cidade, porque eles não quiseram comprar os terrenos mais próximos da cidade de Altamira, do centro, então foram adquirindo terrenos mais longes. Tem áreas que até hoje não tem água, veio o caminhão-pipa que coloca água nas casas. Caramba. Áreas que não tem ônibus, acabou que parte da população não quis ficar nessas áreas, sumiram, fugiram. Teve gente que enlouqueceu porque tinha sua área, que tinha, né, uma pequena plantaçãozinha, e aquela dinâmica da sua casa, e teve que ir para uma outra área, casas pequenas, né, muito pequenas, terrenos pequenos, isolados, assim, extremamente, é isolado mesmo, assim. Apesar de ser na cidade, mas são áreas bem isoladas, aí na cidade de Altamira. Então, assim, para o pobre, a vida ficou muito mais difícil. Então, Altamira é marcado por isso. Então, ficou uma cidade assim, mal desenvolvida, né? E, com certeza, isso é uma marca e que trouxe as maiores violências, que se davam nos RUCs, próximos RUCs. Em relação às violências, hoje Altamira, de repente pode até pegar a pesquisa, não é a pior cidade do Brasil em violência. Já foi, mas não é. Tá entre 50, se não me Tá engano. entre 50. 50 é muita gente, 50. E o Rio de Janeiro está em qual colocação? Entre 50 também, provavelmente. Rio de Janeiro. Top 10, não sei, tem que pesquisar sobre isso. Uhum. Mas assim, não sentia assim como ser a pior cidade, né? Até que vindo do Rio, não sentia essa violência toda. Mas era uma cidade que realmente precisava que desse certo. Entendi. E na Belo Monte, assim, claramente faltou muitos investimentos, faltou fazer que a coisa desse certo. A questão social, então você Social. percebe que a usina, para ver se eu estou entendendo bem o que você está dizendo, o investimento da usina, que é tão importante da perspectiva econômica para a comunidade ribeirinha, para a comunidade local, não trouxe benefícios sociais suficientes Exatamente. para aquelas comunidades, né? Ou seja, e como é que ela trabalha com os ribeirinhos, padre? Então, é muito interessante, né? Fala um pouquinho pra gente desse trabalho. O ribeirinho, ele tem seu jeito assim, ele recebe muito bem, mas tem seu jeito de interior mesmo, na simplicidade. Então, pude estar, sobretudo, ali em Gurupá, Porto de Mós, pude visitar algumas comunidades, realizar os encontros com a juventude, né, os encontros vocacionais. Então, são comunidades muito simples, né, que trazem a questão familiar como assim, algo muito forte, né, no povo ribeirinho, a religiosidade também, é um povo muito católico, muito devoto de Nossa Senhora de Nazaré, sobretudo o ribeirinho. Uhum. Né, o povo da Transamazônica veio várias populações de Espírito Santo, do Sul, foi lá para a Transamazônica. O povo ribeirinho já é um povo mais paraense, vamos dizer assim, né, por tradição. E então eles trazem muito essas tradições. Então isso é maravilhoso. É um povo místico, né? Tem uma fé, uma festa
muito grande com São Benedito em Gurupá. Olha aí. Né? A segunda maior festa do Pará é São Benedito de Gurupá. Ah, é São Benedito. Primeiro olha. é Nossa Senhora de Nazaré, Sim, foi agora há pouco, Foi né? agora há pouco. Né? A maior celebração do mundo, Eu estive né? lá na Basílica. É incrível. Linda. E depois a festa de São Benedito. Então é um povo de fé, é um povo simples, é um povo que trabalha com a pesca, é um povo que busca oportunidades, né? Parte ainda trabalha com madeira, é importante até dizer assim, legalizados, né? Sim. É importante dizer isso, né? Que é do manejo legalizado, então tem um cuidado com a floresta como uma riqueza, não simplesmente no sentido negativo, e parte ainda existe da exploração, né? Entendi. O senhor citou São Benedito. Sim. Para muitos um santo muito conhecido, mas é um santo negro. Sim. Fala um pouquinho da história de São Benedito, dessa questão dele ser um santo negro numa igreja europeia, numa igreja... Como é que se dá essa relação, padre? Uhum. São Benedito, ele nasceu e viveu na Europa, né? Filho de mouros. Foi franciscano, né? Primeiramente ele foi franciscano como franciscano monge, depois veio a ordem do Papa, a necessidade de viver em comunidade, então ele vai viver em comunidade. Na comunidade, no convento, é importante até dizer, ele foi cozinheiro, como é mais conhecido, mas também foi porteiro, foi superior da casa, né? Teve diversas funções, né? Sempre muito caridoso. Então, ele carrega a marca de ser cozinheiro, mas no fundo teve várias funções, né? E tem essa simplicidade franciscana. Depois, na própria evangelização da igreja no Brasil, em relação ao negro, foi muito incentivada essa devoção. Mas assim, eu diria assim, que é como se o negro falasse assim um pouco: olha, vocês não querem a gente na igreja, de repente vocês não querem a gente como cristão, mas tem aqui um cristão, né? Tem aqui um católico, né? Que é santo. Então tem aqui São Benedito. Então, assim, as diversas expressões católicas do Brasil, a gente vê presente em São Benedito. Então, no estado do Pará, também tem uma outra festa de São Benedito, em diversas datas, lá em junho. Essa outra festa é em junho, a de Gurupá é ali depois do Natal, então dezembro. Aqui em Aparecida, a gente tem em abril, no Domingo da Misericórdia, em Guaratinguetá, Domingo da Páscoa. Então, assim, São Benedito ele vai se tornando essa identidade católica do negro, né? Em séculos anteriores, né? Então ele tem essa presença. E, de fato, ali em Gurupá era um santo milagreiro. Eu nunca vi santo tão milagreiro. Mesmo? Era o dia inteiro gente entrando e saindo da igreja agradecendo, né? Então tem essa marca muito grande dos milagres, né, em Gurupá. E Nossa Senhora do Rosário também, sempre Sim. associado. Enfim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é um padre negro, negro como São Benedito. Aham. Quais são os desafios de ser um padre negro no Brasil hoje? Aham. E aí eu vou emendar uma outra colocação. Deixa eu ver na internet. Tem umas pessoas, eu fico surpreso, umas pessoas que hoje em dia, a gente vê na internet, gosta de ver o padre celebrando a missa de costa, que gosta de ver o padre celebrando a missa em latim. As coisas meio que parecem assim. Como é que o senhor enxerga qual é o desafio de ser, né, algumas coisas muito conservadoras, absolutamente conservadoras? Como é que o senhor se vê como um padre negro? Quais são os desafios de ser um padre negro nessa sociedade que, por vezes, é muito conservadora? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou padre, eu fui ordenado em 2023, então, cara, 2025, 2 anos, né? 2 anos e pouco, já fiz experiência no Xingu, agora estou aqui no Rio de Janeiro, na paróquia Salvador do Mundo, Ilha de Guaratiba, como falava, né? Então, em primeiro lugar, assim, quando fala padre negro, eu penso ser padre. Penso ser padre. Aí é o anúncio da palavra, é o anúncio de Jesus Cristo, é a evangelização, é a promoção do bem. E a questão de ser negro. Até certa vez eu fui fazer uma visita a uma senhora doente, muita idade. Aí ela, me olhando assim, eu fingindo que não, né? E não acontecendo, né?
Aí fazendo toda a questão da oração, ela falou, achei engraçado a sua cor. Tá bom, né? Tá bom, achei engraçado, então tá bom. Né? Tudo bem. Não, achei só engraçado sua cor. Tá bom, tudo bem. Aí depois outra senhora veio falar comigo. Não, você me desculpa. Que ela falou assim, que ela é uma senhora de idade, aí fica essa coisa toda. Mas que você não fique chateado. Eu pensei comigo, não falei nada, né? Agradeci o carinho, que ela foi solidária nesse sentido, né? Aí eu pensei comigo, sempre fui negro, assim. Então, eu sou padre há 2 anos, graças a Deus, mas negro eu sempre fui. Então, esses embates em relação à questão da negritude sempre existiu. Sempre existiu. Isso desde pequenininho. Então, assim, a gente tem que viver essa realidade positivamente. E, no caso da igreja, propositivamente. Propor algo. Que a igreja não pode ser uma igreja reativa, mas de levar propostas à sociedade. Então, acho que, em relação a ser padre negro, né, eu penso que eu tenho que, enquanto padre negro, pensar nesse povo negro, né, na primeira ação, rezar para esse povo negro, agir positivamente em relação a esse povo negro e entender aquela coisa que o povo fala, favela venceu. Mas, de fato, cada pessoa que chega num lugar positivo, né, eu vivo uma realidade em relação à igreja, de uma igreja que não admitia negros enquanto sacerdotes, enquanto religiosos. Tiveram os negros, sim. Inclusive, sou devoto do Beato Padre Victor, de Três Pontas, Minas Gerais. Super devoto dele, vale a pena pesquisar. Dava um podcast só do Padre Victor. Só nessa realidade, né? Então, super devoto dele. Então, tem exemplos, né? Porque Deus sempre se faz presente na história, independente da situação sociopolítica, econômica, cultural. Mas, assim, então, a gente tem que se posicionar positivamente. Entender que a gente representa algo. E nesse representar, ser uma luz para a sociedade. Isso eu acho positivo. E assim, em relação à tradição, o tradicionalismo, né? O tradicionalismo, a tradição, tem, em primeiro lugar, diferenciar. Né? Porque a igreja é uma igreja a igreja católica é uma igreja tradicional. Graças a Deus. Carrega a história dos sacramentos. Sim, Né? dogmas. Os dogmas. Existem igrejas hoje, cristãs, que não têm a tradição do sacramental. A igreja carrega essa tradição ao longo de séculos, com pequenas modificações, mas ao longo de séculos. Os 7 sacramentos, né, sempre existiram. Então a gente tem que entender o que é tradição, o que é riqueza que a gente carrega ao longo do tempo, e o que é tradicionalismo. Na igreja tem que ter espaço para todo mundo. Na igreja católica, inclusive católica quer dizer universal, na igreja católica tem que ter espaço para todo mundo. Então hoje a igreja admite certa corrente tradicional que ela permite que as pessoas celebrem ainda no rito de Paulo VI, ainda o rito anterior, que aí ele permitiu o latim e tudo mais. O que a gente não pode é viver distante da nossa realidade atual. Então tudo aquilo que a igreja vai pontuando como positivo, não posso desprezar. Como eu falava, né, tantos documentos da América Latina, né, como eu falava sobre Evangelii Gaudium. Então são, né, documento de Aparecida 2007, é um documento incrível, né, revolucionário. Acho também mesmo o não cristão vale a pena ler, sobretudo aqueles capítulos iniciais que vai fazendo análise do nosso tempo atual. Então, assim, a gente não pode fugir do tempo atual e da capacidade que a gente tem de fazer o bem neste tempo. E aquilo que a igreja vai pontuando. Isso não posso desprezar. Né? Independente da inclinação ou não posso desprezar aquilo que a igreja pontua para esse momento. Perfeito. E fala um pouquinho vamos falar um pouquinho agora da sua atuação na área de ensino, né? A gente está com um público aqui muito ligado à educação. Isso. Né? Apesar de nós temos um peixe ali, né? Bem escondidinho, mas está ali presente. Está ali presente, né? Gostei desse símbolo aqui. Isso, tem um peixe ali, um ictus presente, né? Mas na educação, o senhor também fala um pouquinho da sua atuação, né, do que o senhor tem ensinado com as comunidades. Sim. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Eu primeiro sou filho de professores, né? Meu pai é professor de geografia, também matérias técnicas.
Ele começou na matéria técnica ali na FATEC de Marechal Hermes, depois cursou Geografia e foi ser professor de ensino médio de Geografia. Minha mãe, professora de Português e Literatura. Então tem toda essa vivência em casa em relação à educação. Depois, claramente, minha formação, né? E minha irmã também foi ser professora de Física. Então, a família de professores. Professores. Então tem essa vivência. Depois eu sempre estudei colégio particular, né? A vida inteira estudei no Novo Mundo em Bangu, praticamente a vida inteira, só quando era bem pequeno que eu estudava Senador Camará, que se agora chamava Escolinha Feliz, mudou o nome. Era Escolinha Feliz que eu estudava. Eu amava ir para a Escolinha Feliz, né? Então, assim, em primeiro lugar, né? Para que educação? Né? A gente está no podcast, a gente vê cada podcast o povo desprezando a educação. Não tem sentido. Não tem né? sentido. Então, a educação, em primeiro lugar, fazer pensar. Isso que é um desafio, né? Sim. E na minha paróquia Salvador do Mundo eu tenho a alegria de ter um pré-vestibular. Primeiro eu fui aluno do pré-vestibular. Depois que eu saí do Novo Mundo, fiz pré-vestibular. Qual o pré-vestibular que o senhor fez? Eu fiz o Canaã, fica ali em Bangu. É um pré-vestibular comunitário também, né? Pagava uma pequena taxa de ajuda. E os professores eram super 10, aquela animação. Então, uma experiência muito boa de pré-vestibular comunitário, né, que eu pude fazer. E agora, na minha paróquia, justamente tem pré-vestibular. Eu já cheguei tendo pré-vestibular. E nesse ano, né, 2025, faltou professor de filosofia e sociologia. Eita. Aí eu falei, não quero. O padre cursa filosofia, né? No caso nosso, bacharel em filosofia, PUC Rio, 3 anos, depois 4 anos de teologia. Aí eu falei, não quero ser professor, já faço 1 milhão de coisas, né? Eu nem falei a quantidade de coisas que eu faço, né? Não, que a paróquia são 4 comunidades, fazendo um parêntese, minha paróquia são 4 comunidades que eu tenho para cuidar, evangelizar, estar presente, fora a matriz, as diversas pastorais que temos. Eu estou na animação da Pastoral da Juventude, setor de juventude do vicariato, das missões no vicariato Campo Grande, grande região de Campo Grande, fora tantas outras atividades, né? A gente está sempre dando apoio também em relação à Pastoral Afro, lá no Rio de Janeiro. Enfim, são muitas coisas. Então eu falei, não quero ser professor. Não, deixa eu quieto. Mas não tem ninguém. Eu falei, vou dar um tempo. Se aparecer alguém, se não aparecer, eu vou. Aí foi muito engraçado. Aí justamente falei, não quero. Na hora que eu falei não quero, apareceu o material, assim, bem no meio dos livros, assim, apareceu o material. Eita, foi chamado. De filosofia e sociologia. Eu falei, tá bom, né? Já tem material. Eu falei assim, eu não quero porque eu vou ter que estudar, vou ter que pesquisar material. Na hora que eu falei, não tem que pesquisar, apareceu o material. E tá bom. Aí eu fui pra sala de aula, né? Em primeiro lugar, eu descobri, eu gosto de dar aula. É bom. Eu gosto de dar aula, é bom dar aula. Sim. Mas assim, estamos com uma evasão muito grande. Né? Tá toda essa discussão do pé de meia e tudo mais, né? Então, assim, hoje eu tenho aula, inclusive, né? Hoje, a última aula que eu tive, eu dei aula para 2 pessoas. Né? Então, assim, uma turma que tinha 30, 20 e poucos, 30, as pessoas vão desistindo. Logo no início, conversando com os jovens, minha aula é filosofia e sociologia. Então, a gente vai falando sobre a humanidade, né? Nesses 2 campos. Logo no início, conversando com os jovens, eles falavam, bom, qualquer coisa, ano que vem eu curso de novo. Ano que vem eu faço pré-vestibular de novo. Gente, não, ano que vem você vai passar esse ano. É isso. Não, qualquer coisa, ano que vem eu faço de novo. Então, assim, encontrei uma juventude, assim, temos encontrado uma juventude desmotivada, desacreditada. Então, eu fiquei um pouco, assim, angustiado, né? Para mim, estar nesse podcast é para a gente falar para todo mundo, vamos motivar a nossa juventude. E quem quiser ter algum site, alguma rede social, quem quiser encontrar a comunidade lá que o senhor atua, como é que faz para entrar em contato? Aproveitar o canal para divulgar. Sim, que bom. Como é que faz? Então, eu não tenho mais perfil pessoal, Uhum. então meu perfil é da Paróquia Salvador do Mundo, Ilha de Guaratiba, pode digitar lá no Instagram, vai aparecer a gente, nossa promoção, Instagram, Facebook, e tem nosso WhatsApp, 21 99702 6496, da Paróquia Salvador do Mundo.
Perfeito. E o senhor citou a pastoral afro. Sim. Fala pra gente como é que é esse trabalho, o que é a pastoral afro. Existe na CNBB uma coordenação também da pastoral afro, né, em nível nacional, lá em Brasília. Fala um pouquinho da pastoral afro pra gente, padre. Sim. Na verdade, a gente formalmente chama pastoral afro, o nome é pastoral afro brasileira. Por que afro brasileira? Porque é a experiência afro aqui no Brasil. Primeira crítica que as pessoas fazem, primeira pastoral muito criticada, né? Então a primeira crítica que as pessoas fazem, não, mas isso é coisa da África. Mas, gente, não somos negros, brasileiros, não nascemos aqui. Não, mas isso é coisa da África, está importando coisas da África, né? Então são vivências que a gente pode aprofundar. Eu aprendi muito a ser negro na pastoral afro. Conheci isso na pastoral afro. É verdade, é verdade. Lá em São João de Meriti, né? Exatamente. Então, conheci a pastoral afro em São João de Meriti. Né? Minha mãe primeiro conheceu. Algumas missas enculturadas que o Frei Tatá celebrou, depois apresentou a gente, né, e a gente pôde conhecer todo o trabalho. E eu, assim, aprendi muito em relação ao negro com a pastoral afro. Eu acho que a pastoral afro é uma pastoral de resgate da identidade, resgate dessa autoestima do negro, resgate da história do negro em relação à igreja, e também, obviamente, tem uma pastoral de enculturação, olhar para a liturgia e pensar quais são os elementos presentes na cultura afro que podem ser acrescentados à liturgia romana, né, o rito romano a ser apresentado pela igreja. E é bom deixar claro, né, para quem nos acompanha, que não muda o rito romano. O rito Sim. romano está absolutamente preservado. Eu tive a oportunidade de assistir, de participar de celebrações em outros lugares do mundo. E a missa é a mesma. Sim. Então, e também existem missas que acontecem no continente africano, com particularidades e peculiaridades daquela localidade também. Assim como tem no Brasil, particularidades. E acho que em cultura, quando se fala da missa enculturada, também não é só africana, não é só afro-brasileira, também tem nordestina, tem outros tipos de. Sim. Já parece que existem outros tipos de culturamento das missas. Né? Tem outras apropriações, né? Apropriação não, mas tem outros aspectos de outras culturas aqui do Brasil presentes nas missas. E então, se vai ter agora a missa, que você tem uma missa com a zabumba e deixou de ser missa? Não, só ao invés do órgão vai ser ali um outro instrumento. Sim. Se vai ser o atabaque, é um outro instrumento, mas não muda o rito católico. É importante dizer isso, né, padre? Muitas vezes a estética, por a gente ter uma experiência negativa em relação ao negro, de exclusão, então a estética negra, cultural, né, ela é sempre vista com preconceito, né, e reducionismo. Então, em relação ao negro, quando a gente vê um tambor, muitas vezes na memória se tem uma visão em relação à questão das religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé e tantos ritos, né? Então existe uma tensão em relação a isso, porque a memória das pessoas é uma memória negativa. Sim. Né? Ou negativa ou em relação a essas religiões, não necessariamente a excluindo, mas assim, dizendo em relação à memória. E que nem Então, e que não ação também. Então, na verdade, existe, perceba até, desculpa interromper, sim. que existe quase que um mercado que usa como antagonismo determinadas religiões, especialmente as religiões afro-brasileiras, uma perspectiva de existir um antagonismo que na verdade nem existe, ou seja, uma construção de narrativa para se justificar algumas linhas absolutamente estão. Realmente a gente tem um país muito no Rio de Janeiro, que você tem ali como é que é o traficante de Cristo, não tem É uma coisa assim. não tem umas coisas assim, ou seja, é uma deturpação absurda que só estimula a violência e a separação. Na verdade, a gente precisava entender o outro, respeitar o outro, né, com muita tranquilidade, para que nós pudéssemos, para termos uma sociedade que convive em paz, não é isso? Então a igreja, assim, com esse olhar atento, em 88, criou o primeiro título era Pastoral do Negro. Depois virou Pastoral Afro, agora Pastoral Afro-Brasileira. Então criou esse trabalho de diálogo com essa cultura. Então, necessariamente, a Pastoral Afro existe
se opondo ao secretismo. O que é o secretismo? É acreditar em duas coisas opostas, né? Tem coisas que não, que são outras religiões, né? Tem outros Então, dogmas. outros dogmas, outras vivências, Sim. tem que respeitar, mas são campos diferentes. Sim. Então a pastoral vem justamente a se posicionar positivamente em relação ao catolicismo e vem fazendo esse trabalho. Então, nacionalmente tem o Deus Anone, junto com o Padre Enes faz todo o trabalho, a Vera, que é uma leiga engajada lá de São Paulo, que tenta fazer essa integração no Rio. E agora, aqui no Rio de Janeiro, Dom Pedro Cunha está como responsável também, e a gente espera estar juntos cada vez mais e melhor. Perfeito. Padre, caminhando para o nosso encerramento desse Já? papo. Esse já. Rapidinho passou. Fala um pouquinho do futuro. O que o senhor busca? O que o senhor vislumbra para o futuro? O que o senhor vislumbra para o que o Padre Ébano está... Para onde o Padre Ébano está olhando? Opa! Eu todo dia faço exercício de olhar para o céu. Porque o futuro, no fundo, é uma notícia. Eu, você e quem está nos ouvindo vai morrer. Quando? Não sabemos. É engraçado em relação a isso, porque a coisa mais certa que temos na vida é a morte, e que menos meditamos, menos pensamos, né? Então a gente tem que viver e pensar, não pensar na morte no sentido negativo. De que modo vou morrer? Acidente de carro? Não, não é isso não. A questão é de que modo vou viver a vida, que tem um tempo limitado. Essa é a questão. Então eu tenho uma ansiedade em fazer o bem. Ao mesmo tempo, uma certeza de que o bem não precisa ser grandioso. Uma vez no mês eu vivo a alegria de fazer a pastoral de rua. Então a gente faz a comida em nossa comunidade, faz a pastoral de rua no centro ali de Campo Grande. Minha área paroquial nem é Campo Grande, mas é uma necessidade. Quando eu vou às ruas, eles falam: padre, que bom que você voltou, faz tempo que você não vem aqui. E a gente vive essa alegria. Enquanto pessoas com fome, às vezes é a fome de um abraço, de uma atenção. É verdade. Então, assim, o que é o futuro? O futuro é as pessoas entendendo que esse tempo é um tempo limitado. Assim como esse podcast terminando, a nossa vida vai terminar, e de que modo a gente viveu. Quando a gente estiver no leito, a gente vai pensar em tantas coisas que fizemos. Vamos chamar nossos amigos para estar próximo da gente. Então, nosso tempo tem que ser gasto fazendo amigos, nosso tempo tem que ser gasto fazendo bem, e isso que vai fazer diferença também na outra vida. Né? Com certeza na outra vida. Quantas empresas você conseguiu criar na vida? Jesus não vai perguntar sobre isso. No momento final não vai ser essa pergunta, mas a capacidade de a gente amar. E a gente vai praticando esse amor no dia a dia. Perfeito. Hoje tivemos aqui um papo incrível com o sacerdote Padre Ébano, diocesano, que está aqui falando, né, sobre compartilhando com você toda a sua experiência, desde lá do Xingu até aqui as ruas de Campo Grande, e nos fazendo também refletir e meditar. Espero que tenha sido aí para você também um momento muito prazeroso esse bate-papo. Então, deixa aqui, nos despedimos. Paz, bem, fique com Deus e vamos em frente. Quer deixar uma palavra, Padre? Posso lançar um desafio? Pode, vontade. Porque um dos jovens que eu conversei, vai terminar agora, mas um dos jovens que eu conversei com a irmã dele. A irmã dele fez o pré-vestibular. A irmã dele passou na UFRJ e não cursa a UFRJ. Por quê? Pela distância. Ela é de Ilha de Guaratiba. Ilha de Guaratiba. Ela pensava, poxa, eu vou ter que pegar 2, 3 horas de ônibus para ir, 2, 3 horas de ônibus para voltar. Inclusive a mãe dele está doente, a mãe, né, desses irmãos está doente. Então ela prefere trabalhar e estudar. Então ela estuda uma particular e trabalha. Então o desafio também é a gente aproximar esses campos de outras regiões, né, do Rio de Janeiro, para também incentivar os jovens ao estudo, né, se possível. Inclusive, bom se eu falar desse assunto, nós temos um campus ali em Realengo, Isso. né, na zona oeste do Rio, e um que tá abrindo agora ali no Parque Olímpico, Cidade de Deus. Então também ali na zona sudoeste hoje. Né? Isso, hoje é sudoeste. Hoje é sudoeste.
Claro que não é ali na parte de Guaratiba, que é Aham. mais distante. E realmente, padre, acho que é importante eu trazer essa reflexão, porque o acesso à educação, né, a educação que transforma, a educação que liberta, a educação que dá acesso ao mundo do trabalho de forma que te afasta do emprego que te escraviza, do trabalho que tira de você dignidade. Tem trabalhos que são, né, subtrabalhos, né? E com a educação profissional não, você consegue acessar empregos, Uhum. oportunidades melhores de trabalho, de oportunidades melhores de emprego no mundo do trabalho. Então, realmente a interiorização da educação é algo fundamental. E é curioso que a gente está falando da interiorização da educação na região metropolitana do E Rio, do Rio. que é a segunda maior capital do país, Sim, claro. né? Então, Aham. a gente está falando da interiorização da educação nesse espaço. Ou seja, quando eu falo de Campo Grande, né, é um outro mundo, é um outro universo, Uhum. né? Então, que é necessário também ter acesso à educação de qualidade, quando se for na área de Guaratiba. Como é que essas comunidades conseguem acessar? Realmente percebemos que houveram avanços na questão da mobilidade, né, aqui na Sim, capital, mas ainda assim tem muitas comunidades, tem muitos jovens, né? Isso como está na ponta, né? É muito comum as igrejas estarem muito na ponta, alcança públicos que o serviço público não consegue alcançar, de educação, por exemplo. Eu acabei de sim. citar um exemplo de uma estudante que tá lá em Ilha de Ilha Guaratiba de Guaratiba. e não consegue acessar o FRJ. Então é um pouco pensar de como as políticas públicas para essa universalização, como é que elas podem acessar, como é que pode. E as famílias, claro que existem políticas de assistência estudantil, mas que são insuficientes, né, para as famílias, especialmente para as famílias mais hipoeconomicamente vulneráveis. É insuficiente, ou seja, é muito pouco, é só uma assistência. Então, como de fato é a moradia, é o alojamento, é o restaurante, é o bandejão, é o restaurante. Uhum. Então, todas É um ônibus próprio? o ônibus É. próprio, ou seja, como é que isso é o recurso para o ônibus, como é que isso vai chegar na comunidade? Então, são desafios do nosso tempo, né? São Isso. desafios que a gente, quanto política pública, precisa estar a todo tempo olhando, porque essa jovem, né, imagina o quão frustrante deve ser você estudar, se preparar, passar, Passar. né, fazer o Enem, passar nessa universidade que é tão desejada e começa e se depara com a realidade. São 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Mas além do tempo de estudo, dependendo do curso, é o curso integral, e Uhum. como é que compra livros e acesso. Então, tudo é muito difícil. Então, eu penso que realmente o senhor traz uma provocação, uma fala, compartilha conosco um caso que ela representa jovens no Rio de Janeiro inteiro, ou seja, Inteiro. que tem esse desejo, que tem a capacidade, que consegue, mas ainda falta. Uhum. Ainda falta. Uma política, ela precisa estar sempre atenta e olhando para isso, porque o cidadão é o pagador de impostos, ele que precisa ser atendido em primeiro lugar e sempre com a melhor qualidade, para que ele possa desenvolver suas habilidades e ajudar o Brasil a crescer. No fim das contas, quanto mais pessoas estudadas, quanto mais Claro. pessoas preparadas, mais o nosso país cresce, desenvolve, é competitivo, etc. E, e é isso que a gente está sempre preocupado em olhar. Uhum. Ok, padre. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha sido satisfatório para o senhor. Você quer deixar algum recado, um abraço aí para a sua audiência? Para terminar, uma Só, bênção aí, uma bênção. só um abraço, né? Uma- Sempre a gente se inspirar, até nos santos que tantos desafiaram essa questão da educação, né? O quanto que a gente pode olhar e pensar que a gente pode fazer mais e melhor pelos nossos alunos, pelo nosso futuro, através da educação. Perfeito. Sua bênção. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe cada um.